Beleza, minha gente. Vamos dar continuidade à nossa aula de função de segundo grau nesse segundo bloco. O que a gente vai falar agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um exemplo aqui. E esse exemplo, ele está logo depois daquela parte das raízes e ainda vai vir uma parte de teoria. Então eu vou ficar usando esse exemplo como referência para ir trazendo algumas informações para a gente. Beleza? Para a gente construir o gráfico e tal, e aí a gente vai junto. Vamos caminhar? Vem comigo aqui. Olha só. Eu vou pegar um exemplo muito comum, certo? Bem tranquilo, para que a gente analise algumas coisas. Então, vamos pegar essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Então, essa é a nossa função de segundo grau que a gente vai começar a estudar. A gente vai deixar esse slide aqui e a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função do segundo grau. Beleza? Pronto. Função do segundo grau. Repare que a gente já sabe que o valor de A dela, qual é o coeficiente de A? O coeficiente A é o coeficiente do termo de segundo grau. Então, o termo de segundo grau é x ao quadrado, então ali é 1. Então, ele é maior do que zero, com cavidade voltada para cima. O B não influencia em nada para a gente. Então, quer dizer, desculpe, a gente ainda não estudou a influência do B. Então, ainda não vou falar sobre o B. Eu vou separar o C agora. Qual é o valor de C? O C é igual a 6. Também positivo. Corta Y acima da origem. E agora, a gente já tem condição de calcular as raízes. E como é que a gente calcula as raízes? A gente calcula as raízes. A gente vai pegar essa função y e vai igualar a quanto? A zero. Se a gente iguala essa função a zero, a gente vai encontrar essa estrutura daqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tudo bem? Então, o que eu estou encontrando aqui? Eu estou encontrando que o A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Posso calcular por Bhaskara? Posso. Só que, veja, em equação de segundo grau, a gente sabe que quando o valor de A é igual a 1, a gente tem uma estrutura que envolve a soma e o produto das raízes. Tudo bem? A soma das raízes é o oposto do valor de B. Qual é o valor de B aqui? O valor de B é menos 5. Fique atento, ó. O valor de B é menos 5. Então, a soma é o oposto do valor de B. Então, a soma vale 5. O produto é o próprio valor de C. Qual é o valor de C? 6. Então, juntando essas duas informações aqui, a gente precisa buscar dois números cuja soma seja 5 e o produto seja 6. Então, ó, como assim, Marco? A gente vai chegar aqui agora e vai buscar dois números cuja soma dê 5 e cujo produto dê 6. Quais são esses números? Vamos lá. Esses números são 2 e 3. 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 2 vezes 3, 6. Então, com isso, a gente encontrou as raízes. Então, a gente achou que x1 é igual a 2, x2 é igual a 3. E aí, ó, se a gente agora for, a partir dessas informações, para a questão gráfica, a gente já consegue ter uma informação válida. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, galera. A gente já consegue utilizar essas informações de uma maneira bem legal, ó. Vamos jogar isso aqui. Beleza. Repare uma coisa, ó. Repare que você já sabe a abertura e está voltada para cima, porque o valor de A é maior do que zero. O valor de A a gente não marca. O valor de C, ele está relacionado com quem? Com o eixo OY. C é a intersecção vertical.
Então, eu posso marcar aqui, ó, 6. Tá vendo? Aqui, ó, é o valor de C, 6. As raízes são o quê? Os pontos aonde a parábola corta o eixo X. Esses pontos aqui a gente achou as raízes, 2 e 3. Então a gente pode marcar aqui, ó, x igual a 2, x igual a 3. Tudo bem? E com isso a gente consegue traçar o gráfico. Ó, o gráfico vem aqui. Quer dizer, está um pouquinho fora de escala, é por isso que... E aí vai a parábola, ó. É essa a ideia aqui, galera. Beleza? Que eu estou traçando aqui. Beleza, pronto. Ó, isso aqui pra gente. Certo, Marco. Então, com essas informações aqui, a gente já conseguiu traçar a ideia do gráfico da parábola. Exatamente. Só que aqui tem algumas coisas que valem a pena a gente informar vocês. Que é o seguinte, quer ver uma coisa? Ó, um problema que poderia acontecer. Um problema que poderia acontecer aqui é caso essa parábola, essas raízes aqui não existissem, você não teria informação suficiente. Você precisaria de um outro componente. Tá claro? Esse outro componente é chamado de vértice. Beleza? Então, aqui está. E aí a gente vai mostrar como é que calcula o vértice. Ô, Marco, então, pera aí. Somente com essas informações aqui, eu consigo calcular sempre, determinar sempre o gráfico da função? A resposta é nem sempre. Por qual motivo? Porque, por exemplo, se as raízes elas não existissem, se o delta fosse menor do que zero, e eu não fiz por delta, tá, gente? Depois você pode treinar pelo delta, você vai ver que você vai conseguir. Eu não fiz pelo delta, eu fiz pela questão de soma e produto para facilitar a nossa vida quando A é igual a 1, tá? Então, nesse caso ali, o que é que está acontecendo? Você tem aí, se essas raízes fossem iguais, não existissem, a necessidade de mais um ponto, e esse ponto é o vértice, tá certo? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que é que vai ficar? Quando é que eu tenho um gráfico bem completo? Você tem um gráfico bem completo quando você usa o A, abertura para cima ou para baixo, usa o C, que significa onde ela corta o eixo AY, acima da origem, passa pela origem ou abaixo da origem. Quando você consegue analisar as raízes, se ela vai tocar o eixo X em dois pontos distintos, se ela vai tocar o eixo X em apenas um ponto, ou se ela não vai tocar o eixo X, e também o vértice. A gente vai falar já já. Então, é isso aí para a gente construir o gráfico. Ô Marco, mas a prova vai pedir para eu construir um gráfico? Possivelmente não. Mas é possível que ela faça o contrário, que ela lhe dê um gráfico para você extrair as informações. Tá claro isso? Ou cria uma questão teórica, onde ela coloca várias parábolas e diz assim, ó, sabes que A é menor do que zero, que B é maior do que zero e que C é menor do que zero. Qual gráfico melhor representa essa situação? Tá claro? Isso precisa ter atenção. Vamos prosseguir? Vem comigo aqui. Então, galera, é essa a ideia, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer para você. Agora a gente vai falar, voltando para a teoria. Deixa aquele exemplo lá, já já a gente volta para ele. Forma fatorada da função do segundo grau, tá? Existe uma maneira de você representar essa função do segundo grau, f de x, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, de uma outra forma. Essa forma é chamada de forma fatorada. Então, quando eu tenho aqui y igual a f de x igual a vezes x1 menos x2 vezes x menos x2, você tem o que a gente chama de forma fatorada. Marco, por que isso? A prova pode lhe dar essa estrutura daqui e você ficar em dúvida. Mas tem uma coisa legal que vai acontecer e que eu vou explicar para vocês, beleza? Vamos lá que eu vou explicar aqui. Aliás, opa, faltou aqui. Eu acho que o slide não formou. Espera aí. Ou então ele formou no lugar errado, não tem problema nenhum. Espera aí que eu ajeito isso aqui para vocês. Pronto. Às vezes, galera, a gente quer colocar um exemplo a mais e a gente esqueceu de colocar um slide, tá? Então, coloquei aqui agora.
Vamos pensar aqui num exemplo. Vamos juntos aqui. Vamos pensar num exemplo. Vou pegar aqui uma função para a gente poder escrever a forma fatorada dela. A função é essa daqui. Y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Então vamos lá. Aqui está a nossa função de segundo grau. Repare que para você colocar uma função na forma da função de segundo grau, você precisa conhecer as suas o quê? Raízes, certo? Então, se eu chegar aqui agora e for buscar essas raízes, a gente vai ter que situação? A gente vai ter que igualar a função a quanto? A zero. E igualar essa função a zero é, na verdade, fazer o quê? 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Repare que nesse caso aqui, o A não é igual a 1. Então, eu não vou utilizar soma e produto, certo? Essa eu vou fazer questão de usar a fórmula de Bhaskara. Vamos aqui, calcular o delta. Quem é o delta dela? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, qual é o valor do B? Menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 6. Então, esse delta, menos 5 ao quadrado, é 25. Substituiu, galera, principalmente o valor negativo, relativo à potência, coloca parêntese, tá? Beleza? Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6 vai dar 24. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que delta é igual a 1. E a raiz de 1 é o próprio 1. O que é que você falou da raiz, Marco? Que a gente vai precisar dessa raiz do delta, por causa da fórmula, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, qual é o valor de b? B é menos 5. Então, ó, menos 5. E já poderia colocar direto 5, tá, gente? Mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta é a raiz de 1. Que a gente já calcula, a gente já sabe que é 1. E 2 vezes a, que é 2. Então, isso aqui vai ficar o que para a gente? Menos 5 vai dar 5. Mais ou menos 1 sobre 4. Então, você vai achar aqui agora para a gente o quê? A gente vai achar x1 e x2. E antes a gente chamava de x', x2'. Lembra disso? x1, 5 mais 1 sobre 4. E x2, 5 menos 1 sobre 4. 5 mais 1, 6. 6 sobre 4. E 6 sobre 4 vai dar 3 meios. Então, x1 é igual a 3 meios. Guarda isso. x2, 5 menos 1, 4 sobre 4. Então, x2 é igual a 1. Tudo bem? Pronto. Opa, ficou bem em cima do 1 ali. Agora, sabendo as raízes, a gente já pode escrever a forma fatorada. Beleza? Já pode escrever a forma fatorada. Como é a forma fatorada? Vamos lá. A forma fatorada, ela é uma forma. Visualize aqui comigo. Y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, como é que vai ficar essa forma fatorada? Qual é o valor de A? A é igual a 2, ó. A igual a 2. Vezes x, que é a variável independente, menos x1. Qual é o valor de x1? 3 meios. Tomar cuidado. Se o sinal for da raiz for negativo, menos com menos vai dar mais. Ficar atento a isso. Vezes x menos a outra raiz. Qual é a outra raiz? 1. Então, isso é a forma fatorada. Ô Marco, sim. Qual é a vantagem de saber a forma fatorada?
Preste atenção nisso, que isso pode te ajudar. Se você já sabe a forma fatorada, se a questão te der a forma fatorada, você já sabe que esse cara daqui é o valor de A, que esses dois valores aqui, 3 meios e 1, só tem que tomar cuidado com o sinal. Se o sinal aqui estiver negativo, significa que as raízes são positivas. Se esses dois valores aqui estiverem positivos, ou um deles positivo, significa que a raiz é negativa. Esses valores aqui são as raízes. Agora, como foi que eu já vi forma fatorada caindo em prova? Já vi caindo. Seguinte, a questão deu a forma fatorada e pediu uma expressão, pediu um valor. Se eu não estiver enganado, pediu o valor máximo ou o valor mínimo da função. Então, o que é que você faz? Você sairia da forma fatorada, como? Multiplicando, né? Aplicando a distributiva, para depois fazer o que a questão pedia. Tá certo? Não é muito comum questão pedir forma fatorada. Não é. É muito raro isso acontecer. Só precisa saber que isso existe. Beleza? Então, vamos prosseguir para o próximo ponto. Vamos lá. Qual é o nosso próximo ponto? Nosso próximo ponto está aqui, ó. Vértice da parábola. Beleza? Vamos falar de um dos pontos mais importantes. Galera, o vértice. Onde é que está o vértice da parábola? Deixa eu mostrar aqui para vocês aquele exemplo, ó. Olha ele aqui. Eu até esqueci de escrever algumas coisas, ó. Lembra que aqui é 2 e 3. Se você olhar para esse gráfico aqui, para essa função, você consegue determinar uma coisa. Eu vou falar isso com um pouquinho mais de cuidado lá na frente. Repare que essa função não é nem crescente nem decrescente. Ela oscila. Repare que esse ramo aqui é onde está o piloto, ó, sendo que eu estou no quadro. Onde está a caneta aqui é um ramo decrescente, ó. Já esse outro aqui é um ramo crescente. Então, uma parábola, ela admite dois tipos de crescimento. Ramo crescente e ramo decrescente. O vértice é exatamente esse ponto aqui. O vértice é exatamente esse ponto. Aonde a parábola muda o seu crescimento. Tá? Essa é uma ideia que eu gosto de trazer para vocês. Então, quando eu chego aqui, eu escrevo para vocês. É o ponto em que a parábola muda o seu crescimento. Guarde isso com carinho. Suas coordenadas são calculadas dessa forma. Dessa forma aqui, são duas fórmulas. X do vértice menos B sobre 2A. Y do vértice menos delta sobre 4A. Então, qual é a ideia que você precisa ter do vértice? É isso aqui. Vamos traçar aqui duas parábolas. Beleza? A gente não é cálculo ainda. Só questão mesmo de análise. Tá? E aí a gente vai organizando para eu poder explicar outras coisas também. Essa parte importante aqui. Vértice é muito cobrado em prova. Muito cobrado em prova. Tá? Então vamos lá. Quando eu venho aqui, traço essa parábola, por exemplo. E quando eu traço essa outra aqui. Beleza? Não importa tamanho, não importa nada. Se você analisar, olha o que é que está acontecendo. Ela aqui está o quê? Ó, está diminuindo de valor, tá vendo? Os valores de y estão diminuindo. E já nessa parte aqui, os valores de y começam aqui novamente a aumentar. E esse cara aqui do meio é o cara exatamente em que ela muda o tipo de crescimento. A mesma coisa aqui na outra, ó. Se a gente analisar da esquerda para a direita, crescente, e daqui a pouco, ó, ela começa a mudar o sentido do seu crescimento, o tipo do crescimento. E aqui vai estar quem? O vértice, que é onde ela muda o crescimento. Então, qual é o ponto que eu quero trazer para vocês? Se o vértice ele é um ponto da parábola, significa que ele tem um x, eu vou chamar de x do vértice, ó, que é a projeção do ponto sobre o eixo x.
E ele vai ter um y, que é a projeção do ponto no eixo y, que é o y do vértice. Tudo bem? Então, isso daqui é importante para vocês. Tá claro? Guarde isso. Então, o que é o vértice? É o ponto em que a parábola muda o seu tipo de crescimento. Beleza. Então, Marco, vem cá. Vamos voltar aqui. Nesse exemplo aqui que você trouxe para a gente pode calcular o vértice, não pode? Sim, pode. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse slide, beleza? E vou criar mais um aqui, tá? Beleza? Para que a gente possa trabalhar tudo bonitinho para vocês. Vamos nessa. Agora que tá ficando bom, tá? Vamos lá. Marco, então, a gente está indo para onde agora? Vou pegar, é a mesma função que a gente vai continuar, tá? Só que agora a gente vai calcular o vértice dela. Vamos lembrar que a função é y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto, essa é a função da gente. Só que a gente quer calcular o vértice. Para a gente calcular o vértice dela, tem a seguinte ideia. A gente pode primeiro calcular o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, menos b. Qual é o valor de b? Menos 5. Menos 5 sobre 2 vezes a. E a é igual a 1. Menos com menos vai dar mais. Então, o x do vértice ele é igual a 5 meios. Beleza. Ele é igual a 5 meios. Então, eu posso dizer aqui, ó, tranquilamente, o x do vértice está marcado 5 meios. E aí, antes de falar do y do vértice, você vai perceber uma coisa. Está vendo aqui as raízes? 2 e 3. Se as raízes forem reais e distintas, repare que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Tudo bem? Então, se a prova te der uma situação desse tipo aí, você tem aí o que a gente chama de quê? De cálculo do x do vértice pelas raízes. Que é o quê? Que é somar as duas raízes e dividir por 2. Você achou o x do vértice. Beleza? Pronto. Vamos falar agora do y do vértice. Então, se as raízes forem reais e distintas, você pode calcular o x do vértice pela média aritmética delas. Vamos agora para o y do vértice. O y do vértice é um cara que merece bastante atenção. Ele é menos delta sobre 4a. E como ele é menos delta sobre 4a, eu particularmente digo a você, calcule logo o delta separado, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, qual é o valor de b? 1. O valor de b não. O valor de b é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Bem? Então, esse delta, menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, esse delta é igual a 1. Beleza. Então, ó, delta igual a 1. Então, vamos colocar ele lá. Menos 1 sobre quanto? 4 vezes a, que é 1. Então, o y do vértice ele é igual a menos 1/4. Beleza? Isso baseado no nosso exemplo. A gente está pegando aquele exemplo, eu disse a vocês que a gente iria utilizar ele como referência, tá? Então, eu posso chegar aqui agora, traçar para você, ó, menos 1/4, ó, a projeção dele. E, gente, repare como bateu certinho, ó. E tinha que dar certo. Ele tinha que ser negativo pelas características que a gente acabou de encontrar. Menos 1/4. Tudo bem? Só que tem uma coisa que eu quero trazer para vocês. Ainda sobre o y do vértice. Isso aqui eu vou botar como observação. Tá? Observação.
Existe uma segunda maneira de calcular o y do vértice, que é o seguinte. Olha aqui para o gráfico. Qual é o valor do x do vértice? 5/2. Lembra que x é a variável independente e y é a variável dependente? Se y é a variável dependente, y depende de quem? De x. Então, por analogia, eu posso dizer que eu posso calcular o y do vértice a partir de quem? Da aplicação do x do vértice na função. Marco, não entendi não. Vamos lá que eu vou explicar. Você está querendo dizer o seguinte, eu posso calcular o y do vértice em função do x do vértice? Posso. Então, o que é que a gente faria? Isso aqui não é a função, apesar de estar escrito y aqui, isso aqui não é a mesma coisa que f de x? Pronto. Então, o y do vértice é a função quando x for o x do vértice. E qual é o valor do x do vértice? 5/2. Então, você está querendo dizer que eu vou pegar 5/2, vou substituir aqui no lugar do x. Então, vai ficar 5/2 ao quadrado, menos 4 vezes x, que é 5/2, mais 6. É isso, Marco? É. Ou seja, eu posso calcular o y do vértice em função do x do vértice, substituindo ele na função. Então, 5/2 ao quadrado vai dar 25/4. Menos 4 vezes 5 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Mais 6. Então, esse y do vértice ele vai ser 25/4. Menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Tudo bem até aqui? Beleza. Tá tudo certo aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, eu cometi um erro aqui, ó. Agora que eu vi. Agora que eu vi o erro. Eu substituo, não sei porque que eu botei 4 aqui. Quando na verdade é quanto? É 5, ó. Desculpa, gente. Vou até marcar aqui, ó. Esse cara daqui que eu tinha substituído errado. 5 vezes 5 vai dar quanto? 25/2. Vai dar 25/2. Vou apagar aqui algumas coisas. Então, ó. Pronto, beleza. 25/2. Ainda bem que a gente viu logo essa conta, né? Aqui eu posso tirar o MMC. Qual é o valor do MMC? O MMC é 4, tá? E se esse MMC é 4, a gente vai ficar com o seguinte, ó. 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes 25, 25. Menos 4 por 2 vai dar 2 vezes 25, 50. Mais 4 por 1, 4 vezes 6, 24. 25 mais 24 vai dar 49. Menos 50 vai dar menos 1/4. Então, eu posso calcular o y do vértice em função do x do vértice. Tudo bem? Pronto, beleza. Não esqueça disso. E para fechar essa parte, tá? Repare, Marco, é muito detalhe. E ainda vem mais coisa. Deixa eu fazer uma tirada daqui, ó. Vou explicar uma coisa aqui que não é muito comum. Não é muito comum, tá? Não é muito comum isso aparecer em prova. Eu vou falar aqui agora. Mas você precisa saber porque a prova pode cobrar isso de vocês. É o seguinte. Guarde o seguinte. Estou aqui atento ao tempo, tá? Eu vou aqui ficar com você nesse momento, tá? Se você prestar atenção na parábola, deixa eu pegar aqui uma cor. Você está vendo aqui o vértice, né? Eu vou passar uma reta aqui, vertical, ou seja, paralela ao eixo Y, passando exatamente aonde no vértice. Passando exatamente aqui no vértice, tá? A ideia é essa. Ela passa exatamente aqui no vértice. Tudo bem? Essa reta, eu estou engrossando aqui só para dar sentido gráfico. Beleza? Expressão mesmo. Essa reta, ela tem o seguinte. Se você olhar para o lado esquerdo da parábola, o ramo esquerdo, ele é a mesma coisa que o ramo direito.
E esse cara daqui recebe o nome de eixo de simetria. E fique atento, o eixo de simetria, ele vai passar exatamente sobre o x do vértice. Não esqueça disso. O eixo de simetria, ele passa exatamente sobre o x do vértice. Tanto assim o é que, se eu chegar aqui agora e escrever assim, ó, cadê o eixo de simetria? Ele é x igual a 5 meios. Ele pode ser expresso assim, ou a gente pode fazer essa conta. Passa o 2 aqui multiplicando, vai ficar 2x igual a 5. E aí você vai ter aqui, ó, deixa eu melhorar isso aqui. Você vai ter essa equação aqui. Que equação? A equação do eixo de simetria. 2x menos 5 igual a 0. Isso daqui não é muito comum de acontecer. O que é o eixo de simetria? É a reta paralela ao eixo OY. Repetindo. Eixo de simetria é a reta paralela ao eixo OY que passa exatamente sobre o x do vértice. Então, trouxe aqui o exemplo prático. Ó, como calcular o x do vértice. Beleza. Como calcular o y do vértice de duas formas distintas. Então, ó, voltando aqui. Olha o que a gente trouxe para vocês. Então, pera aí, Marcos. Você está querendo me dizer que em tudo que a gente fez, essa reta que passa aqui, ó. Essa reta que passa aqui. Exatamente sobre quem, gente? Sobre o eixo de simetria, sobre o x do vértice. A reta que passa sobre o x do vértice recebe que nome? O nome de eixo de simetria. Tá? Ele passa exatamente sobre o x do vértice. Não esqueça disso. Beleza? Marco, tem mais alguma coisa para falar do vértice? Bastante. Tanto é que eu já deixei um slide pronto para vocês. Beleza? Então, ó, guarde. Já deixei ali pronto para vocês. Vocês já sabem calcular, vocês estavam me vendo tudo isso, né? Se eu tiver feito alguma besteira na minha imagem, que não é muito, né, das melhores, né, galera? Vamos lá. Vocês viram aí. Então, guarde. É importante saber o vértice, só que não acabou. O vértice é fundamental para vocês, certo? Mas isso é história para o próximo bloco. E aí, no próximo bloco, galera, a gente já fecha essa teoria e aí a gente parte para resolver as questões de prova. Maravilha? Função do segundo grau, galera, é uma função com muito detalhe. Muito detalhe. Por isso que a gente precisa esmiuçar algumas coisas para vocês. Beleza? Já já a gente está de volta. Forte abraço. Valeu, galera.